Oferecimento Vmax, Virgínia Micina, a dose certa para produzir mais. Após a desmama dos bezerros, que se dá mais ou menos por volta de maio, junho, julho, nós temos que pegar esses animais recém-desmamados e iniciar o período de recria, né? Depois dessa fase de desmama, esse bezerro está numa taxa de crescimento bastante elevada. Esse bezerro, ao ser desmamado, ele vai começar a entrar nos pastos que nós diferimos no final da época das águas. Um pasto como esse que nós estamos, é um pasto que ficou vedado por alguns dias para receber animais agora no início da seca, bezerro recém-desmamado. Tá? É importante que a gente tenha bastante massa nesse pasto. Esse pasto vai secar durante a época da seca, porque é normal. Vai ocorrer uma estiagem, vai ocorrer uma redução do índice pluviométrico, a temperatura esfria, o tamanho do dia é reduzido e esse capim naturalmente vai secar, perdendo qualidade e valor nutricional. Mas é importante que a gente ajuste tanto a lotação quanto o suplemento para que nós tenhamos uma resposta adequada no desempenho desses animais. Tá? Quando a gente inicia o período da seca com esse bezerro pós-desmamado, ele é trazido para uma situação como essa e aí nós vamos definir qual suplemento a gente deve utilizar. Na seca, o grande problema do boi é não comer o que ele precisa comer. Por que ele não come? Porque como a gente tem um pasto seco, um pasto de baixa qualidade, esse animal consome essa forragem, só que essa forragem não consegue sair com a velocidade adequada de dentro do rumen dele. Essa forragem fica lá por dois motivos. Ela tem alta fibra e fibra de baixa degradação, ou fibra de baixo aproveitamento ou baixa digestibilidade, qualquer nome que a gente queira dar. O que acontece? O animal come, como o capim não sai de dentro dele, isso dificulta que ele coma mais. Então a nossa grande solução é fazer com que o animal primeiro coma, depois com que esse capim seja aproveitado de uma forma melhor e o que não seja aproveitado que saia de dentro dele mais rápido. E a grande ferramenta que nós temos para fazer isso chama suplemento proteico na seca. O suplemento proteico na seca, na nossa opinião, foi um dos grandes avanços tecnológicos, como a braquiária, como o Nelore, na pecuária nacional. Por quê? Esse suplemento, com baixa quantidade de suplementação, faz com que a gente melhore extremamente bem o ambiente ruminal desse animal. Pensa, né? Se você fosse um boi, né, o que você ia preferir comer? Um pasto verdinho ou um pasto bem seco? Quando esse animal come esse pasto bem seco, que é o que tem para ele na época da seca, esse capim realmente dificulta e não sai de dentro desse animal. O que mais falta nesse pasto, né, o nutriente limitante número 1 desse pasto, chama-se proteína, tá? Nitrogênio, na verdade. Esse nitrogênio, esse pasto vai ter 4, 3, 4, quando muito 5 ou 6% de nitrogênio em situações extremamente 5 ou 6%, desculpe, 5 ou 6% de proteína em situações bastante favoráveis. Mas normal da gente encontrar é de 3 a 5. Esse é o normal. Nessa situação, a bactéria que está lá dentro do rumen, ela está limitada o seu crescimento. Falta nitrogênio para esse animal. Tá? Quando falta nitrogênio, não tem um substrato, não tem comida para a bactéria lá dentro. Então essa bactéria não consegue aproveitar o pasto seco que você está dando para esse animal. Tá? O pasto seco é importante. Ele vai ser a fonte de fibra, que para boi significa energia. Para boi a pasto, a fibra é um sinônimo de energia. Tá? Essa fibra, quando ela é quebrada, ela que vai produzir os ácidos que vai gerar nutrientes, que vai gerar energia para o animal ganhar peso. Só que quando falta a proteína, quando falta o nitrogênio no rumen, a bactéria não consegue degradar essa fibra. Tá? Então a gente tem que entrar justamente nesse ponto que é aproveitar o que a gente chama da energia latente que existe nesse pasto. O que é energia latente? Eu tenho uma energia nesse pasto, só que ela não é aproveitada pelo animal. Então quando a gente fornece um suplemento proteico,
esse animal começa a aproveitar melhor essa energia, ele aproveita essa fibra, tá? Quais são os possíveis suplementos de serem fornecidos nessa época da seca? A gente tem basicamente o que nós chamamos de suplemento proteico e suplemento proteico energético, tá? De forma geral, hoje no mercado existem vários tipos e vários produtos, mas de forma geral, quando nós estamos falando do proteico, nós estamos falando de um suplemento que vai ser fornecido aí na casa de 1 a 2 gramas por quilo do peso vivo, tá? O que significa isso? Um animal de 300 quilos recebe de 300 a 600 gramas de suplemento por dia, tá? E o suplemento proteico energético, para alcançar níveis um pouco mais altos, ele vai ser aí de 2 a 3, quando muito, estrategicamente definido pela meta da propriedade, 5 gramas por quilo de peso vivo. Mas a grande realidade, principalmente quando falamos em bezerro pós-desmama, é pensar de 2 a 3 gramas por quilo de peso vivo. Vamos voltar no proteico. O que o suplemento proteico é? É um suplemento que tem, pelo seu próprio nome, tem alto teor de proteína. Na seca, como a qualidade do pasto em termos proteico é muito baixa, como o teor de proteína é muito baixo, a gente precisa que esse suplemento proteico tenha um alto teor de proteína, que seria ideal que ele variasse aí de 40% a 50% de proteína. Tá? Quando esse suplemento está variando de 40% a 50% de proteína, nós estamos atendendo aí, em média 15% a 20% da exigência do animal. O que é essa exigência? É a necessidade que esse animal tem para ganhar aí 300, 400 gramas. A gente está atendendo de 20% a 25% o que ele demanda para ganhar numa situação dessa de seca. Então a gente está contribuindo bastante para o desempenho desse animal. Tá? Esse suplemento proteico, quando a gente está pensando na época da seca, que é a época que está iniciando nesse período que nós estamos vendo, se a gente for ver esse pasto onde nós estamos hoje, é um pasto que está verde, mas já está numa época que está entrando para o período de seca, da agora para frente ele só vai secar, o teor proteico vai cair muito, as folhas vão todas ficarem amarelas. Nessa situação é necessário que a gente tenha tanto ureia quanto proteína verdadeira nesse suplemento. Eu não quero nem só um suplemento com proteína verdadeira e nem só um suplemento com ureia. A combinação dessas duas fontes traz muito benefício para o próprio animal. Tá? Na verdade, traz o benefício para o animal indireto. O grande benefício que a gente busca hoje, o que a gente está buscando, o que nós falamos, nós somos, na verdade, nutricionistas, nós somos produtores de bactéria. Então, o que eu quero? Quando eu forneço essas duas fontes proteicas, eu beneficio, eu estimulo o crescimento bacteriano. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente está num pasto que está só com forragem, se o animal ficar na seca, só com forragem seca, tá? Vamos colocar que a taxa de degradação, a taxa de digestão do suplemento a taxa de digestão do pasto seria de 100% e o crescimento bacteriano também num fator 100%. Quando a gente suplementa isso da forma adequada, que é usando um suplemento que tenha tanto ureia quanto proteína verdadeira, a combinação dos dois, que hoje, para a época da seca, o ideal é que seja próximo a 2/3 de ureia, 1/3 de proteína verdadeira, tá? Nessa situação, a gente praticamente dobra a taxa de aproveitamento do pasto e aumenta em cerca de quase 50% a quantidade de bactéria produzida pela mesma quantidade de pasto que o animal consome, ou pela mesma quantidade de pasto que o animal digere. Então, esse é um grande benefício. Por isso que a gente tem um chavão que a gente chama assim, que suplementação na seca é 1 mais 1 é maior que 3. Por que 1 mais 1 é maior que 3? Porque não é só somar o que o suplemento fornece com o que o pasto está fornecendo. O interessante é que esse suplemento, com esse pasto seco dentro do rumen, faz com que esse pasto seja muito melhor aproveitado. Por isso que o rendimento, a somatória simples, ela não bate. É melhor do que isso. Então, na nossa opinião, assim, não tem como deixar de suplementar um animal na seca. Então, assim, se eu tivesse que
se eu pudesse ser um deputado, um senador ou coisa do tipo, eu ia baixar uma regra que suplementação na seca para animais em crescimento deveria ser obrigatória, né? Existe uma frase, até de um produtor amigo nosso do Mato Grosso do Sul, que ele fala assim, ó, se o abate é inevitável, que pelo menos a gente cuide desse animal, que esse animal tenha um bem-estar, que esse animal tenha boa qualidade de vida ao longo de toda a vida dele, tá? E eu acho que qualidade de vida, uma coisa que começa é isso assim, o animal não passar fome. E que os nossos animais, e como é que a gente sabe se o animal está passando fome ou se não está passando fome? Se eu tenho um animal na minha fazenda que está perdendo peso, esse animal está passando fome. Entendeu? Então, assim, na verdade, quando a gente fala de bem-estar animal, não é só a gente usar uma bandeira, não é só a gente não bater no animal. Claro que tudo isso é extremamente importante. Mas o primeiro ponto que você deve observar é não fazer com que esse animal passe fome. E se eu tenho um animal na seca perdendo peso, você não está atingindo parâmetro nenhum de bem-estar, porque esse animal está passando fome. Tá? Então, assim, na seca, para o meu animal não passar fome, o primeiro degrauzinho que a gente tem que colocar é uma suplementação, é um proteinado de seca, que, em resumo, é um suplemento que hoje vão dar aí 1 grama, no máximo 2 gramas por quilo de peso vivo. Esse animal vai consumir. Se é um bezerro pós-desmama, nós estamos falando de dar 200, 250 gramas de suplemento para esse bezerro, tá? Esse bezerro deve ganhar aí, vai variar muito a condição, mas ele ganha, em média, 200 gramas a mais do que ele estaria ganhando só com sal mineral, tá? É muito difícil a gente prever quanto de peso o animal vai ganhar, porque vai depender do pasto. O pasto é o grande responsável por o animal ganhar peso. O suplemento só ajusta esse pasto. Mas em média esse animal vai ganhar aí de 150 a 200 gramas a mais do que ele ganharia com sal mineral. Tá? E esse produto deve ter cerca de 2/3 de ureia, 1/3 de proteína verdadeira, na média. Esse é o primeiro degrau que a gente chama da suplementação na seca. Tá? Um segundo degrau, para a gente pensar, para quem tem uma meta, para quem tem uma necessidade com que seu animal ganhe um pouco mais de peso, a gente daria suplementos proteicos energéticos, que já entraria com tanto proteína e alguma coisa de energia na época da seca. Esses suplementos, de uma forma geral, o que a gente encontra hoje no mercado, são suplementos que vão ser fornecidos da ordem de 3 a 5 gramas por quilo de peso vivo. Tá? Lembre-se, nós estamos falando em recria, nós estamos falando de um bezerro pós-desmama. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nível que a gente vai suplementar esse animal. Isso mais para frente nós vamos comentar o problema disso, de superalimentar o animal numa fase inicial. Esses suplementos proteicos energéticos já são para fazendas, já são para produtores que necessitam de uma taxa de ganho de peso mais alta. Esses animais, comparado ao sal mineral, já vão ganhar em cerca de 300 gramas a mais do que se ele tivesse só com sal mineral, a 350 gramas a mais. Em torno disso. Em situações muito boas, podendo chegar a 400, mas vamos fazer conta aí próximo de 350 gramas de ganho adicional em relação ao sal mineral. Então pensa, se eu tenho um animal que não está ganhando peso, se eu der esse produto, ele vai ser lá perto de 350, 400 gramas. Se ele estiver perdendo 200 gramas, com 3 gramas por quilo, ele vai ganhar 200 gramas de ganho de peso. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar, é sempre em comparação ao sal mineral. Esse produto, essa tecnologia do proteico energético na seca, nós já vamos precisar de produtos na casa, aí, produtos que vão ter seus por volta de 25, 30 até 35% de proteína, já são teores. É um pouco mais baixo do que o proteinado, mas em consumo por dia é um aporte muito maior. Esse suplemento, se eu tenho um bezerro de 200 quilos, então eu já vou começar a dar para ele por volta de 600 gramas até 1 quilo por dia. Tá? Então, nessa condição, eu já domino um pouco mais a nutrição desse animal. A porcentagem da exigência, tanto de proteína quanto de energia dele que eu estou atendendo, é um pouco maior. Mas também o custo, o desembolso com essa suplementação é mais elevado.
Mas mais importante do que pensar no desembolso, nós vamos ter que pensar, que nós vamos ver em tópicos daqui um pouco para frente, é a questão de alimentei na seca, como eu vou alimentar ele nas águas seguintes, como é que vai ser o futuro desse animal. Mas essa tecnologia do proteico energético na seca também é bastante importante. Mais importante, ela tem que ser usada estrategicamente. O que é ser usada estrategicamente? Toda fazenda hoje, ela precisa ter metas. Metas de ganhar peso na seca, metas de ganhar peso nas águas. E metas de peso final em cada fase dessa do animal. Então, se acontece na sua propriedade alguma coisa que dificultou você ter um pasto diferido um pouco melhor, você tem que lançar mão de um suplemento um pouco mais alto para compensar esse déficit. Se você comprou ou se você desmamou um bezerro um pouco mais leve, você tem que lançar mão de uma tecnologia dessa para compensar esse déficit. É essa que são as questões. Uma vez que você tem a meta estabelecida, as ferramentas vão ser usadas para que você vá acompanhando a curva de crescimento do seu animal e vendo se você está atingindo cada meta em cada ponto desse, né? Isso é que é importante. O importante da fazenda é ter metas. Só voltando um pouco mais em relação a essa questão de proteinado e proteico energético na seca e trazendo para a necessidade do pasto para que a gente entenda que como assim, eu tenho os dois, mas eu tenho que entender como é a dinâmica deles, a interação deles com o pasto, que os grandes benefícios dessa suplementação na seca vão ser em melhorar o consumo de pasto, como eu já falei. O que acontece? Para que a gente possa explorar isso bem, eu preciso ter pasto. Porque só para a gente ter uma ideia, se eu usar proteinado na seca, eu tenho uma estimativa de aumentar em 20 a 25% o consumo de pasto. Tá? Então, assim, para que a gente tenha oportunidade de aproveitar todo o benefício da técnica de proteinado e proteico energético na seca, é importante que você tenha um pasto bom. Um pasto bom é um pasto de seca, que foi diferido no tempo certo, que foi vedado no tamanho correto, que nós já comentamos, e que vai ser utilizado na época adequada. Entendeu? É importante a gente ter essa massa, ofertar uma massa adequada para esse animal. Tá? E quando a gente segue essa receita, um pasto diferido, vedado pelo tempo correto, utilizado no momento certo, colocar os animais, que são bons animais que você escolheu, suplementar com proteico ou proteico energético, o sucesso, né, a resposta em ganho de peso e a resposta econômica nessa fase é garantida. Produzir alimentos em menos tempo, com custo competitivo, a mais alta qualidade e, principalmente, preservando ao máximo o nosso planeta. Estes são desafios que, em um mundo cada vez mais populoso, quente e poluído, podem parecer impossíveis. Mas aí surgem empresas que nasceram para desafiar o impossível, o improvável. Empresas com um chamado maior, uma busca incessante por desafiar o que ainda não foi feito. Trilhar novos caminhos, novas alternativas, soluções inovadoras, contando com a mais alta tecnologia, a melhor pesquisa mundial e um time vencedor de profissionais apaixonados pela mesma missão. Produzir mais, em menos tempo, com melhor custo-benefício e respeitando o meio ambiente. Ainda bem que a Pecuária Nacional tem estas empresas a seu lado. Ainda bem que temos a Fibro. São mais de 1.000 colaboradores espalhados nos 5 continentes, distribuídos em 50 países. Buscando a cada dia produtos e soluções para uma pecuária mais eficiente e um mundo melhor. Produtos como a Virgem Amicina, que já contam histórias. Histórias reais,
que fazem do final de cada dia um novo dia para uma nova pecuária. Mais lucrativa, sustentável, eficiente.